Vamos lá. Então, para quem nunca pesquisou, né, no Family Search, nunca acessou, então pode abrir a página do Google normal. Aí vocês vão digitar na procura Family Search. Deixa eu dar um close só para vocês verem como que escreve, tá? Aí dá Enter. É a primeira opção que vai dar no Google, essa aqui. Free Family, nananã, então essa aqui. Vocês vão clicar, ele vai abrir direto nessa página. Então, quem já tem conta SUD vai acessar com a conta SUD, igual a gente faz o site da igreja, na Biblioteca do Evangelho, no celular também. Quem não tiver, aí precisa fazer, já vai por um outro caminho. Então, quem não tem, vai colocar aqui no criar uma conta gratuita e aí manda mensagem para mim no privado que eu ajudo vocês, tá bom? Quem já tem, vai colocar aqui o mesmo login que usa, né? Então, esse é o meu. A senha também é a mesma. Tá bom? Aí dá Enter ou coloca entrar no sistema, vai abrir uma página igual a essa, tá bom? Então, vocês vão nessa parte do menu aqui em cima, indexação, indexação via web. Então, rapidinho explicar o que é indexação para vocês. Então, é quando a gente pega aqueles documentos antigos e a gente transcreve. Então, a gente vai passar do documento para um formulário para poder ajudar as pessoas nas pesquisas delas. Então, no caso de vocês, vocês vão colocar aqui, né, procurar lotes. Eu tenho 2 aqui que eu já tenho que fazer, mas de qualquer forma vocês vão aqui procurar lotes. Para vocês, ele vai abrir só os que tiverem essa partezinha de cima liberada, indexar. Como eu já posso revisar, então ele aparece os 2. O lote que a gente está indicando todo mundo a fazer, porque ele tá bem fácil, peraí, VCBD. É esse aqui, ó, São Paulo, Brasil, São Paulo, Registro Civil, 1907, 95, parte BD. Então, quanto maior essa letra aqui, geralmente eles são os mais fáceis. Então, o pessoal que está iniciando, a gente está dando sugestão de começar por esse. Então, vocês vão clicar lá, né, no indexar. E aí ele vai abrir essa tela para vocês. Aqui no canto, ele vai estar dizendo o que você deve indexar. Então, ó, faça a indexação dos registros de nascimento, casamento e óbito. E aí ele dá alguns exemplos. Aí vocês podem clicar para ver os exemplos. E aí ele te ensina, né, como fazer. Eu vou fazer um para vocês verem também, tá? Então, ele dá um exemplo de cada um. Aí ele dá algumas dicas do que a gente precisa saber sobre o projeto, tá? Então, é legal vocês abrirem e lerem também, tá? Uma vez que vocês lerem, vocês podem fechar. Então, nessa primeira telinha aqui no canto, ele vai estar perguntando se a imagem tem que ser indexada. Como eu sei se a imagem tem que ser indexada? Então, aqui em cima tá escrito, né? Tá em inglês, Civil Registration, mas é fácil de entender que é registro civil. Vocês vão olhar, registro civil é casamento, nascimento e óbito. Se a imagem tiver uma dessas 3 descrições, então ela pode ser indexada. Quando eu vou colocar não aqui? Quando tiver 2 imagens iguais ou quando essa certidão aqui tiver em branco. Não ilegível. Ilegível é quando eu não estou enxergando ou não estou entendendo. Em branco é como se tivesse realmente não foi preenchido nada nessa folha. Do contrário, a gente vai colocar assim, tá? Vou tentar pegar a tela toda. Então, a gente vai colocar assim para a primeira imagem. Ele vai me mostrar a segunda. Do mesmo jeito, eu vou dar aquela olhadinha. Ok, do sim. A próxima também. E aí, a gente vai começar, de fato, a indexar. Primeira pergunta que ele me faz é: que tipo de registro é esse que eu vou fazer? Eu vou apertar na setinha e vou colocar casamento. E aí ele vai me fazer algumas perguntas. Aqui a gente consegue aumentar a página, tá? Eu sou míope, então eu aumento bastante, tá? Se alguém enxergar melhor do que eu, talvez não precise aumentar tanto. Então, ele vai pedir aqui, número da página. Então, número da página. Eu vou olhar aqui, geralmente está na parte de cima do registro. Nesse caso, aqui, é onde está o meu mouse, página 130. Para mudar de um campo para o outro, a gente pode só dar Enter, tá? Não precisa clicar com o mouse toda vez. Número da certidão.
Então, no caso aqui é o casamento, número 1530. Não precisa colocar o ponto, tá? Então, pode só colocar 1530. Dia do matrimônio. Vocês vão acompanhando aqui do ladinho. Deixa eu só achar meu mouse aqui do lado, que tá mudando o meu cursor, tá? Então, dia do casamento. A maioria das certidões de casamento, a data fica lá no final. Então, a gente vai lá para o finalzinho da página, aqui, ó. Então, Mogi Guaçu, 14 de dezembro de 1949. Então, no dia, eu só coloco 14, dou Enter. O mês é escrito. Quando a gente começa a escrever o nome do mês, ele já dá lá as sugestões. Então, no caso, dezembro, é só as primeiras 3 letras de cada mês, tá? E aí dá Enter. O ano, 1949. Enter de novo. Nome do noivo. Aí a gente vai lá em cima de novo. Ele vai estar sempre lá em cima. Então, o nome do noivo. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Nunca fiz vídeo, gente, então eu vou demorar um pouquinho. Então, nome do noivo. Então, Milton. Aqui no nome, ele tá nomes do noivo. Então, a gente sempre coloca, por exemplo, se for nome composto, Pedro Henrique, João Paulo, a gente coloca tudo nesse campo. Se ele só tem um nome, então só coloca aqui, Milton. Primeiro sobrenome do noivo. Só para mostrar para vocês onde eu tô vendo, perdão. Ó, Milton Franco de Faria. Esse é o noivo. Então, a gente volta lá. Milton. Primeiro sobrenome dele. Franco. Segundo de Faria. Quando tem essas preposições, né? De, dos, e Silva, alguma coisa assim, ela sempre vai junto com o sobrenome. Então, no caso, de Faria fica junto no segundo sobrenome dele, tá? Então, a gente sempre deixa junto. Se for algum nome que tenha, no caso dos homens, né? Júnior, filho, sobrinho, vai sempre junto com o último sobrenome, tá? A gente não deixa separado. Idade do noivo. Quando tem a idade do noivo na certidão, essa idade vai estar ou na frente do nome dele, ou depois do nome da noiva vai estar a idade dos dois. Se não tiver escrito a idade, o número, a gente não precisa colocar nada. Quando a gente não coloca nada, a gente, que está em branco, né, que não tem essa informação, a gente dá Ctrl B. Então, eu vou virar aqui para o meu teclado só para vocês verem o que é, tá? Então, o Ctrl, né, que é esse aqui, o CTRL. Então, você vai segurar o Ctrl e o B, tá? B de bola. Aí, eu vou apertar os dois juntos e vocês vão ver o que vai aparecer lá. Então, ó, em branco, tá? Aí, a gente volta lá. Então, ano de nascimento do noivo. A gente vai ler, continua lendo, né? Com o tempo, a gente treina o olho, já vai direto. Mas vamos lá. Então, ele, natural... aqui o nascimento dele, 11 de março de 1924. Eu só preciso do ano, então aqui eu coloco 1924 e dou Enter. Os pais do noivo, a gente continua lendo aqui. Então, deixa eu subir aqui. Então, fala que ele é do estado, filho legítimo de Durval Franco de Faria. As letras nem sempre tão bonitinhas igual a essa. A gente já deu essa dica desse lote, desse projeto, porque ele é mais fácil. Então, Durval, Enter, Franco. Vocês podem ver, ó, que ele já sugere o nome embaixo, porque eu já coloquei uma vez. Franco e o de Faria, a mesma coisa. Então, desço, ou posso digitar também, não tem problema. Depois, o nome da mãe. Então, geralmente está na sequência, né? Então, Durval Franco de Faria e Dona, não precisa escrever o Dona, Jacira Franco de Faria. Jacira com Y. Então, a gente vai por Jacira, Enter, o Franco e o de Faria. Tá? Então, nome da noiva, aí a gente volta lá em cima. O noivo tá aqui, a noiva tá embaixo. Maria Odete, aí ele errou. Ele colocou, porque o Odete dela tem mais um T. Aí ele corrigiu. Quando eles vão corrigir, eles sempre escrevem esse. Digo, né, na verdade, né, tô corrigindo, então o nome dela aqui na frente. Maria Odete Pinheiro.
Maria Odete é nome composto, então vai junto. 2 T's, né, no caso dela. Maria Odete Pinheiro. Aí dá Enter, né, para ir para a parte do sobrenome. Pinheiro. Ela não tem um segundo sobrenome, então, de novo, a gente vai lá no Ctrl e no B. Então, Ctrl B, colocou lá em branco. A idade da noiva, a mesma coisa. Seguro o Ctrl, aperto o B. Nascimento da noiva. A gente desce mais um pouquinho, que aí vai estar as informações dela. Então, ela, né? Desculpa, ela, a noiva, né? Natural, nananã, nasceu em 1929, do mesmo ano que o noivo, se eu não me engano. Nome do pai da noiva. Então, ela é filha legítima de Afonso Franco Pinheiro. Aí a gente vai escrever, então, Afonso com 2 F's. Franco, peraí que tá saindo do foco aqui. Franco Pinheiro. E aí, o nome da mãe da noiva. Então, Franco Pinheiro e de Nair Franco Pinheiro. Nair, deixa eu focar que minha mão tá tremendo aqui. Franco Pinheiro. Então, essas são as informações que a gente tem. Quando a gente termina de colocar, ele vai dar opção aqui embaixo, deixa eu tentar descer, de criar um registro 2 ou ir para a próxima imagem. A gente só cria um registro 2, né, ou 3 que seja, quando nessa mesma imagem, deixa eu diminuir ela aqui, então quando nessa imagem, isso é uma imagem, tem mais de um registro. Então, os registros bem antigos, não é o caso dos nossos mais atuais, eles eram divididos às vezes no meio, e aí a parte de cima era um registro e a de baixo outro. Quando isso acontece, eu tenho que criar um registro 2, que significa que eu tenho 2 registros na mesma imagem. Quando não acontece isso, eu vou para a próxima imagem, porque ó, aqui em cima está me dizendo que eu tenho uma de 3. Algumas telas vão abrir assim, ó. Vai estar aqui embaixo, tá? Eu gosto de fechar porque aí eu fico com mais espaço para ver o documento, tá? Isso tanto faz. Então, a gente vai para a próxima imagem, tá? A mesma coisa, tá? Eu vou fazer esse e o próximo e aí eu continuo o vídeo no final do outro, tá? Espera só um pouquinho. Ok, então voltando aqui, né? Então, eu fiz os outros 2, que é exatamente a mesma coisa, tá? Então, aqui eu tô terminando, né? Então, o último sobrenome da mãe da noiva, desse outro documento que eu tô. Então, tá aqui, né, o nome da mãe da noiva, Inês Santos. Não, Santon, perdão. Até escrevi errado aqui também. Santon. E aí ela não tem outro sobrenome, a gente faz aquele esqueminha do Ctrl mais o B, tá? Então, é só seguro o Ctrl, aperto o B e aí vai ficar em branco. Quando eu terminei as 3 imagens, né, geralmente os lotes vão ter 3 imagens, ele vai me dar a opção de criar o registro 2, que é aquilo que eu falei para vocês, nesse caso não se aplica, ou enviar o lote. Eu envio o lote quando está tudo certo. Quando eu dou esse enviar o lote, ele vai aparecer essa caixinha aqui no meio, que é a verificação de qualidade. Nesse caso, não teve nenhum problema. Que tipo de problema pode ter? Eu ter pulado algum campo. Então, todos os campos eles têm que ser preenchidos, né? Aqui desse formuláriozinho aqui da esquerda. Se não tem informação no registro, eu coloco em branco. Eu tenho que colocar alguma coisa, eu não posso deixar sem escrever nada, tá? No caso do meu, tá tudo certinho, né? Pelo menos tá tudo preenchido, né? Não significa que eu acertei, mas eu preenchi. Eu vou clicar em enviar o lote. Aí aparece essa telinha bonitinha, ó, vocês podem ver que tem uns confetezinhos caindo, né, para comemorar. Aí tá escrito obrigado, o lote foi enviado com sucesso. E ele me dá 2 opções. Eu já tenho aqueles lotes que eu já tinha retirado, então ele vai me mostrar o meu próximo lote, ou um lote semelhante. Lote semelhante é parecido com o que você fez agora, então ele vai no mesmo projeto. Eu não vou colocar no lote semelhante porque eu estou revisando, mas vocês podem clicar no lote semelhante, tá? Meire, não vou fazer agora, o que eu faço? Pode clicar, eu vou até deixar ele aqui aberto, depois eu faço ele. Vocês vão ver que ele vai abrir um outro lote. Eu vou fazer a mesma coisa do que eu fiz no outro.
A gente sempre aumenta, né, para ver melhor. Então, você vai lá, né, verificar. Então, são lotes que dá pra gente fazer. Casamento, próxima imagem. E aí eu começo. Se eu não vou fazer ele agora, o que eu faço? Eu vou aqui, ó, na esquerda, essa setinha preta. E eu vou clicar nela. Quando eu clico nela, ele vai voltar para a página que eu tava. E o lote que eu retirei tá aqui, ó. Esse aqui de baixo. Ó, Brasil, São Paulo, né? Ele tá aqui. E aí ele me dá um prazo para eu fazer esse lote, porque senão as coisas poderiam se perder aí na história. Então, esses lotes pequenos, geralmente a gente tem uns 3 dias para fazer. Esse lote meu aqui, que é de revisão, ele tem mais tempo porque ele é um lote que no mesmo ele tem uns 50 registros, então por isso que ele fica mais tempo, tá? E aqui do lado, a gente acompanha como que a gente tá, né? Então, esses são os meus números, né? Então, de indexação, esse ano, na verdade, que pegou acho que desde o ano passado, no final do ano passado, 1.800, e são os lotes que eu fiz, os registros, perdão, e aqui os de revisão, tá? Vou aproveitar, né, já que eu tô gravando, então a gente pode fazer também, estipular uma meta. Então, o de vocês, né, como vocês estão começando, vai estar zeradinho, só com o lotezinho que vocês fizeram. Então, aqui a gente coloca uma meta. A minha meta de indexação, eu coloco baixa porque o meu foco é revisar agora. Mas aí vocês podem clicar aqui e vocês colocam o número que vocês quiserem, tá? Aí dá Enter. Peraí, deixa eu dar o Enter de novo. Né? Então, a minha meta eu já atingi, ele vai mostrando o seu progresso quando você passa aqui. O de revisão, só para vocês terem uma ideia, eu já coloquei mais, por conta até da maratona, então eu coloquei uma meta de 1.000, que eu também já ultrapassei, mas eu não vou mexer nela não, vou deixar ela assim mesmo, e o que eu fizer a mais é lucro. Essa meta é uma meta pessoal sua, tá? Então a gente não tem como acompanhar ou coisas do tipo, né? Aqui a gente tem, vou mostrar só o da nossa ala. Então, a gente tem alguns subgrupos. Vocês vão conseguir ver, se eu não me engano, esses dois, né? Vocês conseguem ver igual a mim. Vocês só não conseguem gerar o relatório, mas vocês conseguem ver os números. Vocês não vão conseguir ver quem tá fazendo, mas vocês conseguem ver números. E aí, a gente tem aqui da nossa ala o que foi feito esse mês. Ó, vou até aproximar. Então, nós temos, né, de indexação, 348 registros que foram feitos, de revisão 1.143. Então, é bem interessante que todo mundo faça, né? Eu acho que o vídeo ficou claro, espero que tenha ficado. É a primeira vez que eu faço isso, e aí eu posso tentar melhorar no próximo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandam mensagem pode mandar no grupo do Cidade Socorro, ou pode mandar no privado também. A maratona de indexação, ela vai hoje até as 11h30. Então, essa maratona é interessante para a gente acelerar o que tem sido feito. Então, às vezes a gente tem um evento como esse, então a gente se empenha um pouquinho mais e quem sabe todo mundo pega o gosto para fazer, tá bom? Para sair é normal, igual qualquer site. Deixa eu achar aqui minha setinha. Então, você vai clicar no seu nome, né? Então, configurações, sair do sistema. Eu não vou sair porque eu vou ficar por aqui fazer. Se vocês clicarem, dá para sair e aí dá para logar outra pessoa. Não dá para fazer pelo celular, por causa da configuração das telas, e em tablet só se for um tablet de tela grande. Então, aqueles que parece quase um computador de tão grande. Então, geralmente de 8, eu não sei como que é as polegadas de tablet, mas acho que de 8 para cima dá, mas não é o ideal, tá? Então, o melhor ou o desktop, né, que é o computador de mesa, ou o notebook mesmo, tá? Celular, não tem jeito, vocês conseguem acessar o sistema, mas não dá para visualizar por causa da configuração da tela do Family Search, que não é compatível, a parte de indexação não é compatível com a tela do celular, tá bom?